Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. TVC, a TV do Correio da Manhã. Dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à população petropolitana. A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, tem até hoje, segunda-feira, para comprovar a 4ª Vara Civil do município, que suspendeu os contratos emergenciais firmados para a coleta de lixo urbano e hospitalar. Um homem foi preso em Nova Friburgo, acusado pelo crime de tráfico de drogas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu inscrições para 120 vagas temporárias no Rio de Janeiro. As inscrições seguem até o dia 28 deste mês. Quatro obras em unidades escolares de Paraíba do Sul estão paralisadas. O município já desembolsou mais de R$ 462 mil com as unidades. E a Mega Sena acumulou e o prêmio pode chegar a R$ 55 milhões no próximo sorteio. O diálogo com o objetivo de apontar as necessidades da população que vive na cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e no nosso Instagram. Você tem acesso aí a todas as nossas informações e os bastidores também do que acontece aqui na nossa emissora. Antes de iniciar o programa, eu vou mandar um abraço aqui para o Cristiano, ele que me atendeu lá na loja da Coqueiro Tintas, que fica ali perto da Estrada da Saudade, Cascatinha, enfim. Ele está sempre acompanhando aqui a programação. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você aí, ó, já fazer um merchan rápido aqui, você que quer tinta de qualidade, procura o Cristiano, ele vai ter o melhor atendimento para você, viu? A gente já começa essa informação com uma notícia de Nova Friburgo, porque os policiais da 151ª Delegacia de Polícia do município prenderam na última terça-feira um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado no bairro de Santo André, no município, que fica aqui na nossa região serrana, após um trabalho de inteligência e também de monitoramento da delegacia. Contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão e expedido após o autor ser preso em flagrante por policiais militares no dia 26 de abril. Na ocasião, os agentes foram apurar uma denúncia de venda de drogas e quando o alvo avistou a viatura, arremessou uma sacola com drogas para uma região de mata. Apesar da detenção, a justiça determinou que o criminoso respondesse o processo em liberdade, até a expedição do mandado de prisão, cumprido na última terça-feira. Ele foi encaminhado, então, ao sistema prisional. Falando agora sobre educação, obras e também uma grande preocupação, algo que acontece de forma recorrente, não só nas cidades que a gente vai citar, mas por todo o Brasil. De acordo com a plataforma CIMEC do governo federal, Paraíba do Sul contém 4 obras paralisadas em unidades escolares da educação básica. Ao todo, as intervenções são mais de R$ 1.763 milhões aos cofres públicos. As unidades com as obras do município ficam na rua José Rodrigues da Silva, no bairro de Werneck, também na Avenida Professor Bento Gonçalves Pereira, que fica no centro da cidade, na Estrada do Inema, na localidade do Inema, e por fim na rua Domingos Aguiar, em Barão de Angra. As intervenções nos locais contemplam reformas e também a cobertura das unidades, além de uma construção de uma creche em uma dessas localidades. Até o momento, a Prefeitura já gastou um valor superior a R$ 462 mil com essas obras que estão paralisadas. Algumas delas, inclusive, têm menos de 30% de obras concluídas. De acordo com a portaria conjunta dos ministérios, número 82, do dia 10 de julho de 2023,
Os ministérios, na verdade, são os seguintes: o Ministério da Educação, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e também da Controladoria Geral da União, dispõe sobre as repactuações entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os entes federativos no âmbito do Pacto Nacional pela retomada de obras e serviços de engenharia destinados à educação básica. O documento, ele na prática funciona como se fosse um manual de instruções, onde os entes federativos que possuem obras paralisadas ou inacabadas e têm o desejo de retomar essas intervenções com aporte financeiro e técnico do governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Paraíba do Sul, então questionando se havia o interesse nessa repactuação. Mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos retorno e a gente vai continuar acompanhando esse caso também. Não pode, né, a gente ter aí obras paralisadas com custo altíssimo, faltando inclusive unidades escolares aí para as crianças. A gente sabe o quanto é importante esse processo. A gente vai continuar questionando aqui a Prefeitura de Paraíba do Sul a respeito dessa situação. Inclusive, só para você ter a dimensão dessa relevância, até o próprio Ministério Público tem alertado aos municípios sobre esse prazo, justamente para não perder a oportunidade de finalizar as obras, e aí não só em Paraíba do Sul, mas também em outras cidades do país. Vamos falar agora sobre política, afinal hoje é segunda-feira. A crise do lixo no governo de Rubens Bom Tempo ganhou mais um capítulo. Não é nem mais novela, gente, agora se tornou uma série. Termina hoje o prazo para a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, ou seja, a CONDEP, comprovar à Justiça que suspendeu os contratos emergenciais para a coleta de lixo. Apesar disso, os caminhões contratados ainda continuam operando aqui no município. O nosso repórter Wellington Daniel vai trazer as informações para a gente, ele que já está lá no outro estúdio e tem todas essas informações. Wellington, uma boa tarde para você. Como eu comentei aqui, já passou de novela, virou agora uma série. Daqui a pouco a gente faz até um documentário, se quiser, aí você escolhe o nome, viu? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos. É isso, Richard. Bem complicada essa situação. O governo tem até hoje para comprovar a suspensão dos contratos emergenciais. Mas a nossa equipe flagrou caminhões da EM3 realizando o serviço no sábado na Rua do Imperador e na manhã desta segunda em Itaipava. Nós vamos ver aí as fotos, essa primeira é da Rua do Imperador e nós também temos a foto do caminhão lá em Itaipava hoje de manhã realizando o serviço. Na sexta-feira, a Prefeitura enviou nota ao Correio em que dizia que estava tomando todas as medidas cabíveis para o cumprimento da decisão judicial sem descontinuidade da coleta de lixo. Nós questionamos novamente, o município sobre essas questões, mas não tivemos resposta até o momento. O juiz da Quarta Vara Civil, o Jorge Martins, ele pediu a comprovação da suspensão dos contratos justamente porque o consórcio Limpa e Serra apresentou denúncia sobre um possível descumprimento da decisão judicial. Vale lembrar que os contratos emergenciais foram fechados por cerca de 18 milhões de reais com a M3 e a PDCA para a coleta de lixo urbano e hospitalar. E você também acompanha agora fotos que o consórcio enviou à Justiça. Em uma delas, um caminhão com adesivo da M3 também é visto realizando serviço, mesmo depois da suspensão, e outro transportando resíduos para o galpão da PDCA, que está responsável pela coleta de resíduos urbanos. Então você acompanha aí, essas são fotos que constam do processo. No processo, a CONDEP também afirmou que sem o andamento das licitações e com a suspensão dos contratos emergenciais, não teria condições de realizar o serviço por não possuir equipamentos necessários. Com isso, segundo a CONDEP, Richard, são 300 toneladas diárias de resíduos que ficariam a céu aberto e que a crise poderia se estender ao atendimento da saúde, porque, segundo a CONDEP, os hospitais teriam que paralisar o atendimento por não ser possível armazenar os resíduos. Então, o meu questionamento é simples, Wellington, para toda essa situação. Por que não renovaram os contratos ou por que não realizaram a licitação no devido prazo? São questões tecnicamente que a gente diz simples. Se você tem um contrato, ele vence daqui a 6 meses, por que você vai esperar chegar no último momento para fazer essa renovação ou então nem renovar? Ainda mais agora querendo dar essa justificativa de que teria que paralisar os hospitais? É simples.
que tivessem renovado o contrato ou que fizessem um novo contrato que fosse, mas que não deixasse esse caos todo. Ainda vai ter audiência para debater esse tema, né, Wellington? É isso, Richard. O juiz Jorge Martins, né, da 4ª Vara Civil, convocou uma audiência especial para essa terça-feira para debater a questão e a gente segue acompanhando. É igual você falou, né, Richard? A licitação foi feita muito em cima da hora, inclusive no editorial hoje do Correio Petropolitano, no nosso jornal impresso, fala um pouco sobre isso. O Bom Tempo já é o 4º mandato, né? Então ele sabe muito bem como funcionam os trâmites de licitações grandes, como o da coleta de lixo, e ainda assim deixou para se fazer a menos de 3 meses do fim do contrato. E, segundo a própria CONDEP, Richard, nesse documento também que eles enviaram à Justiça, não seria mais possível a renovação do contrato. Então, realmente era uma situação que já sabia que seria necessário agir antes, já sabia que seria necessário uma licitação prévia e, infelizmente, nenhuma decisão, nenhuma atitude foi tomada. E o juiz também considerou isso na decisão que determinou aí que o presidente da CONDEP comprove a suspensão dos contratos emergenciais. Tá certo, Wellington. Obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse tema, com certeza. E, claro, assim que houver qualquer novidade, você está com o espaço aberto aqui para trazer essas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. E a gente consegue ver, né, nessas próprias falas da Prefeitura, nessas justificativas da Prefeitura, que ela mesma se contradiz. Num primeiro momento, informa que a Limpiserra não tinha o interesse de realizar a renovação do contrato. A Limpiserra diz, pelo contrário, que tinha sim um interesse. Chega agora com a justificativa de que tem que continuar fazendo essa operação especial com os funcionários da CONDEP, que não tem ali a legalização do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, porque senão teria que paralisar os atendimentos nos hospitais. Mas se tinha que paralisar, se precisaria paralisar para que a CONDEP não fosse realizar isso, por que então não realizou? É exatamente esse ponto que a Prefeitura se contradiz. Por que então não realizou, no período adequado, a licitação ou a renovação do contrato? Fica querendo jogar, justificar, botar a culpa em outras pessoas, sendo que o prazo, a responsabilidade é da CONDEP e da Prefeitura. São questões que são muito óbvias e claras para quem está acompanhando. Se tem que continuar com o serviço porque o hospital vai paralisar, por que não fez a licitação no tempo adequado? Tem medo de realizar licitação aqui no município? Porque não é possível. A gente lembra, em 2015, também na gestão, foi renovado o contrato, os contratos com as empresas, por exemplo, Cascatinha e Petroita, trazendo aqui o transporte para o debate. E hoje o cenário que a gente vê desses ônibus é o quê? É caos. É falta de horário, é falta de veículo, é transporte quebrado direto, é o incêndio que até hoje a gente ainda não sabe o que vai se debruçar. São milhões de reais em dívidas das empresas, com funcionários inclusive, pagamentos aí parcelados, férias que são pagas em alguns casos de forma atrasada. E isso não sou eu que estou falando. A gente traz aqui no noticiário, a gente conversou quantas e quantas vezes também com o sindicato dos funcionários que trabalham, né, nos ônibus, né, o sindicato dos rodoviários. São questões em que a gente vê, e foi como o Wellington comentou, não é a primeira gestão, não é a primeira vez que ele é prefeito de Petrópolis. Entende, sabe dos trâmites, sabe das burocracias. Por que não realizar, por que não fazer a questão da forma certa, da forma simples? Ninguém está pedindo aqui para que ele transforme Petrópolis num setor de reciclagem, mas para que fizesse as coisas do jeito que é para ser feitas, certas, simples, com a licitação, com transparência. Será que é tão difícil pedir isso para alguém que já está no poder há tantos anos? Situação difícil, né? A gente vai continuar acompanhando esse tema. Mudando de informação, vamos falar agora sobre oportunidades, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu hoje as inscrições para um processo seletivo simplificado que vai oferecer 120 vagas temporárias para a função de codificador censitário. Todas as oportunidades são para trabalhar no Rio de Janeiro, sendo 5% delas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros.
O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas na internet em www.idecam.org.br, tudo junto, eu vou repetir para você, www.idecam.com.br. As inscrições ficam abertas até o dia 28 deste mês e a taxa de inscrição é de R$ 20. O codificador censitário recebe um salário de R$ 1.308, além de um auxílio alimentação de R$ 658, além de auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias, 13º salário proporcionais de acordo com a legislação em vigor e a jornada de trabalho de 6 horas diárias, 5 dias por semana. Haverá 2 turnos de trabalho, de 7 da manhã até 1 hora da tarde e de 1 da tarde até as 7 horas da noite, com 60 vagas para cada turno. O trabalho de codificação dos dados do censo de 2022 está previsto para durar 8 meses. Os contratos terão vigência de 30 dias e podem ser sucessivamente prorrogados, dependendo do cronograma da codificação e da avaliação de desempenho do contratado. A seleção vai ser feita por meio de uma prova objetiva e eliminatória e classificatória. O município do Rio de Janeiro, então, no município do Rio de Janeiro, serão 60 questões de múltipla escolha, sendo 16 de língua portuguesa, 16 de raciocínio lógico, 5 de ética no serviço público, 11 de conhecimentos gerais e 12 de noções de informática. A prova está prevista para o dia 29 de outubro e a divulgação do resultado final deve ocorrer no dia 22 de dezembro desse ano. O cronograma detalhado do processo seletivo está no anexo 4 do edital, que pode ser conferido no site da inscrição. Para se candidatar, a gente lembra, é necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e ter 18 anos completos na data da contratação, além de estar gozo dos direitos políticos e em dia com as obrigações eleitorais e militares, nestes casos para o sexo masculino. É vedada a participação de servidores aposentados, militares reformados e daqueles que tenham sido contratados pela Lei 8.745 nos últimos 24 meses, bem como de sócio, gerente ou administrador de sociedades privadas, inclusive microempreendedores individuais, os MEIs. Quase 99% dos alimentos ultraprocessados comercializados no Brasil têm alto teor de sódio, gorduras, açúcares ou aditivos para realçar a cor e o sabor, apontou um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, a USP. Esses ingredientes estão presentes na quase totalidade de biscoitos, margarinas, bolos, tortas, achocolatados, bebidas lácteas e também sorvetes, além de frios embutidos e bebidas gaseificadas, como por exemplo os refrigerantes. Também são encontrados em refeições prontas, como pizza, lasanha e pastelaria, além de outras bebidas açucaradas. A pesquisa avaliou quase 10 mil alimentos e bebidas das principais redes de supermercado de São Paulo e de Salvador para ser realizada essa pesquisa. Além da indicação obrigatória para alimentos como o teor de sódio, açúcar e gorduras, a pesquisa apontou que seria importante informar o indicativo de aditivos, que são os corantes aromatizantes e também emulsificantes, que alteram a cor, a textura e o aroma dos alimentos. Dessa forma, os consumidores poderiam identificar com mais facilidade os ultraprocessados e tomar a decisão sobre comprá-los ou não. A gente sabe realmente que os alimentos ultraprocessados aí trazem alguns malefícios à saúde, principalmente se o consumo dele for diário e também acima da média. Não estamos dizendo que você tem que se proibir, extinguir todo esse tipo de alimento, mas é sempre importante ter o cuidado aí, evitar os ultraprocessados quando possível. Olha só, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.628 da Mega Sena, que foram sorteados no último sábado em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio será de 55 milhões de reais. O sorteio é amanhã, terça-feira, viu?
As dezenas sorteadas foram as seguintes, vamos citar então aqui para vocês: 5, 14, 32, 40, 53 e também 54. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa e também pela internet. Falando sobre o Rio de Janeiro, durante o Fórum Lead Brasil em Washington, nos Estados Unidos, o governador Cláudio Castro destacou a representatividade do estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento da economia brasileira. Segundo a maior economia do país, o Rio assumiu o papel de polo de atração de negócios. Dizer que é uma alegria enorme estar aqui em mais um lead, em mais um fórum. A gente está vendo um Brasil que realmente cresce. A gente tem falado muito da recuperação do estado do Rio de Janeiro, um estado com uma economia fortíssima, líder em turismo, segundo maior parque fabril, segundo maior mercado consumidor. E lá no Rio teve a concessão da SEDAI, como eu falei um pouco no almoço, a maior concessão da história desse país. Vivemos uma ideia de pacto federativo hoje, Ibanez, que quebra quem produz e não emancipa os que precisam se desenvolver. Mas há uma estrutura de financiamentos. Os financiamentos do Estado não pode ser somente em concessões, mas um financiamento federal que olhe o desenvolvimento do Brasil. E eu percebo, sobretudo porque a gente está lá no Fórum dos Governadores, e a gente percebe, Riedel, uma maturidade para fazer esse debate hoje. O Rio de Janeiro é um estado que manda 460 bi por ano e recebe de volta 32. A lógica é colaborativa. Não é um enfrentamento entre estados. E nós precisamos que o nosso governo central faça o trabalho de mediador, faça o trabalho de indutor dessa infraestrutura. Se nós fizermos um recorte do Sudeste, por exemplo, são só 7 estados, mas que tem 56% da população, 70% do PIB, 80% da arrecadação federal acontece nos 7 estados de Sul e Sudeste. E esses estados compõem 93% das dívidas dos estados com a União. E aí a questão do financiamento, João, é fundamental, porque a esmagadora maioria dessa dívida foi construída para gerar infraestrutura. Os estados que mais lutam para gerar infraestrutura, para fazer o Brasil andar, estão achatados em dívidas impagáveis, pagando IPCA mais 4 num país que cresce 1. Então, queria deixar essa reflexão aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente e viva o nosso Brasil, que é lindo demais. A gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque a Prefeitura do município publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, na última quinta-feira, dia 31 de agosto, o edital do aguardado e necessário concurso público de 2023, que vai oferecer 1.708 vagas imediatas, mais cadastros de reserva ativa, com oportunidades para cerca de 160 cargos em diversas áreas de atuação do funcionalismo municipal, com destaque para as áreas de saúde, para médicos e também enfermeiros, e também para a educação, nesse caso para professores e mediadores. As provas vão ser realizadas em Nova Friburgo e também na capital fluminense, de modo a permitir a ampla concorrência dos candidatos, com a possibilidade de escolher se deseja realizar a prova em Nova Friburgo ou na capital. Além disso, os exames vão ser aplicados em 2 domingos. Anote aí na sua agenda, 26 de novembro e 3 de dezembro, permitindo que o mesmo candidato concorra a mais de um cargo no certame. O concurso público tem prazo legal de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. E, nesse caso, cumpre aí um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura de Nova Friburgo e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que visa substituir os contratos temporários por servidores efetivos.
Se você tem interesse em participar, aproveite a oportunidade, já ficou atento aí às inscrições e também ao prazo de realização da prova. Não deixe para a última hora e boa sorte. Vamos saber então como que fica a previsão do tempo. Afinal, hoje é segunda-feira, semana mal começando e a gente tem aí compromissos diários. E é sempre importante saber como que vai ficar o tempo e a temperatura. Então vamos falar com ele, Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente a respeito da previsão do tempo, porque pelo que a gente estava conversando aqui pelos bastidores, vai ter chuva, viu? Mas vamos saber então agora definitivamente com ele. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Tem previsão de chuva para esse início de semana? Boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, a semana aqui em Petrópolis começou com elevação na temperatura. Hoje ainda está mais quente que ontem, mesmo assim, existe possibilidade de chuva isolada para o período da noite. No centro da cidade, o céu está azulzinho, com poucas nuvens, fica até difícil de acreditar, sério mesmo. Mas é bom ficar atento, né? Agora vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 5 de setembro. Olhando aqui no nosso telão, você já consegue perceber que existe possibilidade de chuva para todos os municípios citados aqui na previsão. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens e durante a tarde e noite deve chover. Os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, também há previsão de chuva para terça-feira e a temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Já em Petrópolis, amanhã, há 67% de chance de chuva isolada para tarde e noite. Os termômetros podem chegar até máxima de 28 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de aumento nas nuvens e também probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Partido Alferes, vocês conseguem ver que mesmo com sol entre nuvens, existe possibilidade de chuva para o município. Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, a terça-feira será de sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva isolada para o período da tarde e noite de amanhã. A temperatura deve chegar à máxima de 31 graus. Richard, a mínima e máxima de amanhã estão oscilando bastante. Vocês conseguem perceber que elas estão bem distantes uma da outra. Então é importante ficar atento e cuidar da saúde para não ficar doente. Com certeza. Se pela parte da manhã, como a gente estava comentando aí, né, Eric, aquele calor vai estar ali, né, um clima mais agradável, a tendência com o avançar das horas, né, com a chegada da noite, é a temperatura cair. Então, um casaco, um suéter, uma blusa de frio, um capote, como os antigos também dizem, é sempre importante estar ali na bolsa, na mochila, para não ter nenhuma surpresa. Obrigado pelas suas informações, Eric. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente traz para você uma reapresentação que nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate para falar sobre a população quilombola aqui em Petrópolis. A gente conversou muito sobre como que vive hoje em dia essa população e também sobre as necessidades e também a omissão do poder público. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$ 1 bilhão na segurança do Estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você está vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora, então, à nossa entrevista. O IBGE divulgou no dia 27 de julho os primeiros resultados sobre o número de quilombolas no Brasil
e os dados sobre os seus domicílios. O levantamento inédito foi saudado como um resgate histórico por autoridades e também, sobretudo, pelas várias lideranças quilombolas presentes ao evento, que reuniu mais de 120 pessoas no auditório da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Brasília. A divulgação apontou que o país tem 1.327.802 quilombolas. E no Correio Petropolitano Debate de hoje, nós vamos conversar com a Eva Lúcia Caiciano, ela que faz parte, é uma das lideranças do Quilombo da Tapera. Vamos trazer essa regionalização porque aqui em Petrópolis existe essa comunidade. Muitos não conhecem, mas a gente vai trazer então essa entrevista aqui para você. Primeiro, Eva, muito obrigado pela presença. Olá. É um grande prazer ter você aqui no Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Grande alegria estar aqui. Eva, vamos começar então, a gente acompanhou aí os dados do IBGE, eles correspondem basicamente 0,65% da população brasileira, né, hoje. E é um número até que pequeno. E aqui em Petrópolis, particularmente, poucas pessoas sabem da comunidade. Queria que você falasse há quanto tempo que a comunidade já está aqui na nossa cidade? Sim, então, vou falar um pouquinho, né, sobre a comunidade. A comunidade iniciou, né, a partir de 1847, mais ou menos, e foi uma doação de terra do fazendeiro, né, na fazenda, que a minha tataravó foi escravizada, então quando ele morreu, teve o testamento e deixou. Mas nós temos mesmo assim, fomos nos colocando como quilombolas em 2010. Em 2010 nós fomos entendendo um pouco mais o processo, através também de outras pessoas parceiras que foram nos auxiliando. Uhum. E assim veio todo esse processo, mas o quilombo ele já existe e resiste, eu gosto de falar assim, né? Já há bastante tempo, até antes da Lei Áurea. Quando você fala que vocês foram reconhecidos pela Fundação dos Palmares, correto? Isso. Tivemos o reconhecimento em 2011. Uhum. Logo após aquela tragédia que aconteceu, veio, mas em 2010 nós começamos, né? Esse processo. O processo, porque a gente estava na luta por melhorias para o território, estava na busca de levar energia elétrica, e toda a parte de melhoria mesmo, acesso, ter ônibus para manter as crianças, né, até parte do colégio. A gente caminhava 4 horas por dia para conseguir ir até a escola. Nossa. Até então, mais ou menos, né? E hoje a comunidade ela fica em qual região aqui do município? Região de Itaipava, ali no Vale do Cuiabá. Tem um condomínio e a gente está no finalzinho desse condomínio. Eu falo que até por isso que poucas pessoas têm conhecimento, né? De que lá tem uma comunidade quilombola, porque tem que passar por dentro do condomínio, está bem no finalzinho. Você comentou agora sobre essa questão de estar numa localidade como o Vale do Cuiabá. Acredito que vocês então tenham sofrido muito também na época, em 2011, por conta das tragédias. Sim. As chuvas que aconteceram em 2011 também, né, atingiu lá o nosso território. E aí foi assim, veio a chuva, foi um momento muito difícil, mas aí o quilombo se tornou notável, porque teve muitas reportagens e isso facilitou também nas questões, né, de ter um olhar para a nossa comunidade, dos benefícios, das melhorias, e irem também se achegando. Sim, questões de infraestrutura, né, como a gente estava comentando, água, luz, enfim, tudo isso, né? A energia elétrica chegou na comunidade com o nosso retorno. Teve as chuvas, ficamos fora, né, um tempo e retornamos em 2013. Então, a energia elétrica chegou em 2013, né? Até recente, 2013 está logo ali, né? Tem 10 anos aí, uma década atrás. Analisando tudo que a gente tem hoje de infraestrutura e até questões tecnológicas, por exemplo, você ter acesso à energia elétrica somente em 2013 é muito tarde. E aí, quando a gente analisa o país de modo geral, a gente tinha também, nesse mesmo período, milhões e bilhões de reais sendo gastos para estádios, para infraestruturas, por conta da Copa do Mundo de 2014. Quando a gente pega esse cenário, a gente tem que levar em consideração o que está sendo prioridade no nosso país. Se realmente é a vitrine para que os outros países, as outras pessoas possam olhar o nosso país, ou se realmente está sendo a população brasileira. Infelizmente, é um cenário ainda triste, né? E queria que você falasse agora um pouco, Eva, você comentou justamente sobre, após a tragédia, de alguma forma, vocês se tornaram mais conhecidos.
Como que a comunidade hoje é vista aqui no município? Esse retorno ele realmente tem crescido ao longo do tempo? Sim, tem sim. Ainda, né, existe pessoas na cidade que quando conversam com a gente fala não ter conhecimento. Então eu ainda sempre falo que ainda tem que se falar mais, a gente mesmo lá do território, né, vir mesmo para estar contando nossa história, porque até então nossa história foi contada por outras pessoas. E quando outras pessoas contam nossa história, sempre fica faltando alguma parte ali e que acaba sendo muito importante. Então eu sempre falo que é de fundamental essa importância, né, a cidade de Petrópolis mesmo trabalhar com o meu território e fazer também andanças, né, porque eu acredito que não seja só o nosso quilombo. Porque o entendimento para se perceber, né, se reconhecer quilombola, também não é fácil. Né? Porque a gente aprende na escola que quilombo são locais para onde os negros iam fugidos. O meu, por exemplo, não foi de negros fugidos, foi através de uma doação de terreno. Então eu sempre me reconheci como descendente de pessoa escravizada, mas eu falava assim, não sou quilombola não, porque minha tataravó não fugiu para cá. Eu tinha essa dificuldade. E aí eu fui buscando ali entender, né, que quilombo não é só para onde os negros fugiam, né? São locais onde descendem pessoas de origem dos escravizados, mas que podem ter sido por doação, que pode ter sido por compra também. Muitos escravizados compravam alforria e levavam. E, Eva, aproveitando já esse tema, eu queria que a gente sabe que é um tema um tanto quanto sensível, mas como é que você ainda vê hoje aqui no nosso país, e até talvez em Petrópolis também, a situação do racismo? Bem forte ainda. A gente convive, né, com racismo estrutural. E muitas das vezes, assim, nas falas, a pessoa nem se percebe, né, estar sendo racista. Em alguns comentários, em alguns ditos, né, que foram ficando entre a gente. Eu já, né, vivenciei alguns momentos, mas aí eu falo assim, o que cabe a gente é sempre estar falando, sempre estar debatendo, não esconder o assunto, né, por mais sensível que seja. E uma coisa fundamental que eu acho, trabalhar nas escolas. Fundamental. Sabe? Fundamental. A educação, mais uma vez, como a gente sempre comenta aqui no Correio Petropolitano Debate, não só com esse tema, mas com tantos outros que a gente abordou, a educação realmente transformando vidas e levando esse conhecimento e direitos também a todos os brasileiros. Eva, hoje me surgiu uma seguinte dúvida, existe uma quantidade de famílias hoje na região? Como que quantidade de pessoas que fazem parte da comunidade? Sim, então atualmente estamos com umas 17 moradias mais ou menos do pessoal, né, meus parentes lá dentro, e mais uns terrenos já iniciando construção. Então assim, contando em número de pessoas, somos mais ou menos uns 69, 70, porque também nasceu agora. Eu tenho que atualizar, né? Porque graças a Deus está nascendo e uma coisa bonita que eu vejo no território, estamos ficando. Então os jovens que estão lá, que estão formando família, estão ficando. Que nos meus antepassados, né, não aconteciam. Muitos, infelizmente, saíam. Por conta da dificuldade, né, de acesso, para tudo. Então muitos não conseguiram resistir o quanto nós ficamos resistindo. E Eva, como que você comentou já sobre essa questão de migrar para outras regiões, outras cidades, enfim, como que está a relação hoje, por exemplo, com o governo especificamente, de forma geral, seja governo da prefeitura, seja governo do estado, justamente para melhorar a infraestrutura das regiões, justamente para não haver essa transferência, né, essa mudança para outros locais? Então, atualmente tem tido assim um olhar, né, mais diferenciado, uns apoios também, mas assim por conta de que nós, lideranças, né, outras lideranças de lá, estão sempre indo, buscando, reivindicando. Então eu vejo assim que mudou. E a questão do censo, né, eu venho falar muito, que o nosso sentimento é que essa contagem que fizeram, né, em todo o território brasileiro, né, pegando o grande número dos quilombolas e dos quilombos, que não fique só nisso. Porque, né, o censo ele veio dizendo ali quantos somos, né, quem somos, onde estamos e aí como também estamos. Então a gente deseja, né, que esses dados façam com que as políticas públicas cheguem mesmo de fato no nosso território. É exatamente isso, e eu me recordo aqui, vou fazer até um comentário,
Quando a gente trouxe aqui que o IBGE estava com a dificuldade para realizar o censo demográfico, porque muitos estavam rejeitando os censeadores e também não ligavam, né, para o 135 para fazer, é justamente o que a Eva comentou agora. O censo, os dados do censo, eles não são só para apontar a quantidade de pessoas que estão hoje no Brasil, mas principalmente para acompanhar qual é o cenário que o país vive, como que essas pessoas vivem e quais são as necessidades atuais. A política pública vai ser baseada justamente nos dados que vão ser, que na verdade já foram, né, agora apresentados pelo IBGE. Então, quando você, por exemplo, que está em casa, não responde ou você não recebe ali o agente do IBGE para fazer essa pesquisa, você realmente está dificultando o seu acesso à política pública. É um ponto muito importante que a gente comenta aqui, porque a população ela tem que ter também o seu ponto de responsabilidade, de seus deveres, para que também possa cobrar ali pelos seus direitos. Eva, a gente está comentando justamente sobre essa questão do censo, a importância dele. Como que hoje a comunidade vive, então, lá na região do Vale do Cuiabá? O que ainda está faltando para ter realmente, olha, a gente tem uma infraestrutura legal? Então, o nosso grande sonho, né, é tornar o quilombo autossustentável. Nosso grande sonho é pegar, né, todo aquele tesouro que a gente tem, que eu falo que ainda está, né, de maneira bruta, lapidar, para que a gente venha tirar a nossa renda de lá mesmo. Não ter que sair como atualmente a realidade de muitos de nós. Então, nós estamos com a parte da cozinha, né, de construção, uma cozinha multifuncional, que será como um restaurante, também nosso local de acolhida também dos visitantes, para a gente trabalhar também com TBC, né, turismo de base comunitária. E para isso é necessário assim um olhar na questão da nossa estrutura estrada, né, um melhoramento, porque toda vez que chega o período de chuvas é castigado. Aí, a região ainda sofre muito? Ainda sofre, porque a questão da estrada de chão, né, tem feito melhorias, uns bons trechos já estão sendo asfaltados, isso já facilita bem, a questão onde é mais subida já está com asfalto, mas ainda tem trechos que precisam de um melhoramento, precisa que o poder público, mesmo a parte, né, que cuida dessa questão, dê sempre uma atenção especial, que vá, né, lá constantemente, porque a gente sempre reivindica, e aí tem que reivindicar muito, a liderança tem que, sabe? Mas a gente já tem também esse entendimento que é luta sempre. As melhorias chegaram, a gente é muito grato, né, pelas melhorias. As pessoas parceiras também que nos facilitam, que as melhorias chegam até a gente, elas vêm chegando aqui ao nosso grupo, porque se chego só eu, Eva, né, no poder público e peço, não tem muito peso. Agora, se chega eu falando com toda a associação do morador, do nossa, né, nós temos uma associação reconhecida, reivindicando, aí já é um outro olhar. E aí, quando chega as nossas parcerias também, aí começa a melhorar um pouco. E como que esse apoio ele vem de toda a comunidade para as pautas em que vocês lutam hoje em dia, Eva? Vem sim, a gente vem sempre, né, buscando, fazendo as nossas reuniões. Ainda sempre tem aqueles, uns ou outros, assim, que por conta mesmo de muitas promessas, né, que foram feitas e não cumpridas, tem uns que vão desanimando. Eu mesmo, particularmente, já desanimei algumas vezes. Falo, eu vou jogar a toalha, eu estou cansada, não vejo tanta melhoria, né? Como de fato prometem umas coisas e depois não cumprem. Mas aí o sangue, né, fala mais alto, porque eu falo que ser quilombola tem uma questão muito, assim, de emoção, né? Pertencimento mesmo ali ao território, é sangue aqui quente correndo na veia, é querer fazer valer toda a luta, né, de nossos antepassados, de nossos ancestrais. Aí tem essa questão, tem uns que estão meio assim morno, mas dali a pouco também já se acorda e vai também, sabe, para a linha de frente. Temos nossas lideranças lá. São quantas lideranças hoje? São bastante, porque quase todos nós moradores, né, somos né, lideranças. Mas tem sempre aqueles que ficam mais ali na linha de frente. Eu vou citar o nome de um, que é uma grande liderança, e assim todos os outros vão se sentir abraçados. Adão Cassiano. Foi ele que iniciou junto lá, né, o processo em 2010, quando veio 2011 também aquela dificuldade toda. Ele mesmo sofrendo ali, que foi difícil, né, na tragédia com o filho, chegou a levar pela enxurrada, mas né, o Criador permitiu que ficássemos aqui.
e ele manteve, né, um equilíbrio emocional muito forte para nos assessorar, para ir buscar o nosso direito e reivindicando. Então, eu mesmo, Eva, né, como liderança, vejo assim, um reflexo muito forte dele. Quando às vezes eu estou assim desanimando, aí eu lembro das vezes em que ele ficou com o horário do almoço apertadinho, que ele esquentou o marmitex dele e não pôde comer porque alguém ligou, olha, o ônibus escolar não está subindo. E aí ele foi ali se movimentando para conseguir que o meu filho chegue em casa, né, sem ter que fazer o trajeto que a gente passa. Então eu abraçando o Adão Cassiano, eu estou abraçando todos os outros, todas as outras lideranças. Eva, me recordo até de ter acompanhado que em 2018, se eu não me engano, a comunidade estava querendo fazer reformas, inaugurar a sede. Como que está esse andamento? Foi inaugurada? Conseguiram fazer a reforma também, acho que da capela, se eu não me engano? Como que está essa atualização? Então, a capela, né, já está caminhando para fazer a reforma. Outras lideranças lá se movimentaram, fizemos rifas, assim, o pessoal da região abraçou bastante, abraçam, né, bastante. Agora está para iniciar essa parte da reforma. E aonde é a sede, onde tem a cozinha, que é uma cozinha multifuncional. Ela está em construção, está em fase, né, final, são através de TACs, né? E a gente tem uma parceria com o Ministério Público, através da pessoa do Dr. Charles e doutora Vanessa, que nos auxiliam nessa questão. E está lá, está ficando lindo de viver, viu? Em breve estaremos recebendo lá, porque é onde vai ser acolhida ali a chegança, também nosso ponto de reuniões, dos nossos festejos também. E existe já uma expectativa para essas inaugurações? Não, ainda assim, muito certeiro não, mas pelo caminhar, né, das coisas, das obras, eu acredito que finalzinho do ano a gente já deva... Já dá para curtir o fim do ano realmente com sede nova? Eu acredito que sim, porque está indo bem legal, assim. Deu uma parada, mas retomou e assim, a todo vapor. E são muitas pessoas parceiras, né? Tem nos auxiliado, então tem tornado a nossa caminhada até mais leve. Você comentou sobre essas parcerias. Qual que é o impacto que elas trazem justamente para vocês continuarem reivindicando as pautas? É bem forte, porque traz gás, né? A gente sente que não está sozinho de um tudo, dá um peso também na nossa fala, porque a gente precisa, às vezes, né? Quando chega para reivindicar alguma coisa, muitas das vezes o cargo, né, também da pessoa fala muito, conta muito. Então sempre dá um alívio assim, para a gente sente que não está sozinho. Isso que é o mais importante, que até 2010 a gente se sentia muito sozinho, abandonado, realmente, né? Estávamos no final de um condomínio bem renomado, mas sem energia elétrica, sem um saneamento básico digno, estrada precária, muito, muito precária, porque nem transporte assim próprio, tinha muita dificuldade de chegar até lá. Quando chovia, a gente ficava quase que ilhado, né? Bem afastado, a estrada era bem precária. E aí, em 2010, foi chegando a parceria e foi dando um alívio. A nossa caminhada foi ficando mais leve. Eva, você comentou sobre a questão, justamente depois dessas melhorias, aos poucos, né, e ao longo dos anos, dos jovens continuarem na região. Qual que é a importância disso para a comunidade? Vai mantendo nossa cultura, porque se os jovens forem saindo, vai se perdendo. Muita coisa, né, de que meus antepassados deixou já se perdeu. Então, os jovens ficando, vai perpetuando ali a parte da cultura, vai fortalecendo, né, as gerações futuras vão, não cair em esquecimento tudo, né, que meu antepassado sofreu, as caminhadas de minhas tataravós, né, de meus pais, dos avós. Então, é importante, né? Importante que o poder público dê também para a gente essa condição de continuarmos lá, né? Oferecendo mesmo assim, até olhar alguns que saíram, né? Não temos tantos no nosso caso que saíram, não. Mas olhar assim, o que fazer para que ele também volte? Qual a base ali de apoio, né? Para um trabalho, para ele continuar ali, para manter viva, né, essa chama, a gente não perder realmente. Até porque vai perdendo muito de nossa cultura. Primeiro que muitas das coisas era por questão de oralidade. Iam se passando, né? E aí, se o jovem não se envolve, não se junta nas rodas de conversa, né? Como ficar? Hoje em dia, a gente ainda conta com a tecnologia, né? Que a gente consegue gravar, fotografar e registrar. Mas a gente precisa que eles fiquem também ali junto. Além disso, você comentou sobre essa questão do poder público. Pergunto,
hoje, em 2023, como que está sendo? Vocês têm realizado reuniões com os órgãos públicos aqui de Petrópolis? O que vocês têm debatido atualmente? Reuniões assim tem tido poucas, né? O que acontece mais é quando tem alguma necessidade lá, uma das lideranças, né? Temos até a associação, tem o presidente da associação que geralmente vai ali na linha de frente, o Adão também, que é uma das lideranças, que chega lá e reivindica, né? Através dos protocolos, se não me engano. E às vezes assim vai chegando as melhorias, mas de forma lenta. Eu sinto falta realmente deles estarem mais conectados conosco. E também, até te cortando, perdão, sinto também a questão deles trazerem mesmo um pouco mais, né, sobre o nosso território para cá, para a parte da cidade, para a parte das escolas também, realmente buscar fazer uma educação antirracista mesmo, né, e trabalhar esse tema. E sempre ouvindo, né, a comunidade mesmo. Às vezes acontece de alguém querer falar sobre nós, ir lá na internet e pega, né, o que tem lá e põe. Não fica completo, né? Não fica a informação mesmo ali, porque são outros passando, né? Para chegar ali, às vezes passou por outro, não chega da forma como tem que ser. Seria importante dar mais visibilidade para a comunidade? Bastante. Quero fazer uma ressalva aqui para você que está nos acompanhando. A importância hoje de se abordar esse tema, primeiro, que o racismo ainda é um grande problema no nosso país, e isso, é claro, a gente consegue ver pelos números e pelas denúncias enviadas aos direitos humanos, ao Ministério, por exemplo, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo, o impacto que é você ter uma pessoa, por exemplo, como a Eva, que está aqui hoje no programa, e contar a história dela, é muito maior do que você só fazer uma singela pesquisa na internet e publicar. Por que, por exemplo, a Secretaria de Educação do nosso município, o Instituto Municipal de Cultura do nosso município não realiza uma oficina, uma visita que fosse à comunidade? Eu tenho certeza que a comunidade receberia os alunos de braços abertos para contar a história, para falar sobre a região, como que é o dia a dia deles lá. São projetos simples que em um fim de semana, por exemplo, essas duas pastas que eu comentei agora conseguiriam resolver isso rapidamente e, além de trazer um conhecimento muito grande para esses alunos, trariam uma experiência completamente diferente e um dia muito divertido. São questões, por exemplo, que a gente pode apresentar porque Petrópolis, da nossa área de cobertura aqui, por exemplo, antes de iniciar a nossa entrevista, eu fiz esse levantamento, é a região que só tem, é a única região da nossa área de cobertura que tem uma comunidade. Então, por que não aproveitar isso e utilizar isso para fomentar cultura, para fomentar o turismo da nossa cidade? Falta esse olhar um pouco mais crítico também de como que a comunidade pode estar englobada com a cidade, né, Eva? Sim, sim, verdade. Tudo isso que você colocou aqui, eu estou, né, realmente concordando, porque falta mesmo. Principalmente ali, parte do Instituto, né, de Cultura, de estar mais próximo, levar a cultura também, se fazer, né, cultura, né, preta, quilombola mesmo. E para a gente também, como quilombola, sentir também, né, inseridos ali no contexto. Aqui em Petrópolis, como que você, de alguma forma, avaliaria a representatividade da comunidade quilombola na cidade? Em questão de visibilidade, justamente até de artes, de exposições nos espaços públicos, dos temas? Pouco. Eu falo assim que são em épocas, né, X do ano, tipo maio e novembro. E o que a gente sempre vem conversando, que a gente quer visibilidade, né, e tornar, né, nossa comunidade conhecida, nossa parte de cultura o ano todo. Não só o quilombo não quer ser vitrine, só em alguns meses do ano, né? Quando chega novembro, a época da consciência negra, aí vão, nos procuram, querem nos trazer. Fala, não, por que também não trazer o povo da cidade aqui também no nosso território? Sabe? E aí o que a gente muitas das vezes acaba ouvindo é que não tem verba, que a verba não é suficiente. Então, anos e anos acontecendo a mesma coisa. Vamos ser bem sinceros, né? Se você pega uma escola e você contrata 2 ônibus, na verdade você não precisa nem contratar dependendo dos ônibus, a Secretaria de Educação tem ônibus escolar
e você marca um passeio, autoriza ali o pai, né, pai e mãe responsável, autoriza ali o passeio da criança, a pessoa leva um lanche, qual que é o custo altíssimo que a prefeitura vai ter? Não é grande. Para ir no Vale do Cuiabá e voltar, é longe? Realmente é longe, mas a Eva está aqui, ó. Veio para cá para conversar com a gente, para falar um pouco sobre a história dela, para falar sobre um pouco da comunidade. Por que a prefeitura também não pode fazer o mesmo? Fica outro questionamento aqui também. Eva, a gente está aqui chegando basicamente ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e falar que o espaço está sempre aberto para vocês participarem, assim como você, como outras pessoas e outras lideranças da comunidade, mas algum outro ponto importante que talvez a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Gostaria também de agradecer, né, esse espaço. Eu sempre falo que é muito importante a gente vir, né, ser ouvido, né? E gostaria, assim, de dizer aqui, eu, como quilombola e como mulher, com o coração um pouco entristecido, né, por conta do episódio que aconteceu na Bahia, sabe, com uma representatividade. Então, assim, que o censo venha dizer também, através, né, porque somos muitos quilombolas, mas poucos têm ali a sua titulação de terra. Então, através do que aconteceu, né, com essa liderança lá da Bahia, a gente vem pedir para que olhem com carinho, que nos deem, né, ali a nossa documentação mesmo, para que acabe com essa questão, né, da especulação imobiliária, que é muito grande. Então, a gente vem pedir, né, isso com carinho, que as autoridades também se empenham, né, para solucionar o que aconteceu. E quero dizer aqui, né, que lá eu, uma priminha também no Quilombo, estamos iniciando ali um trabalho, trabalhando com a parte de artesanato, e aí mandar um beijo para ela, assim, porque ela diz, né, e muitos outros, que ela está aprendendo, né, a Flávia está aprendendo crochê contigo, fazer os colares, e eu digo que eu também estou aprendendo muito com ela, tem sido uma troca muito bonita, e basicamente isso. E agradecer, né, agradecer muito essa oportunidade, esse espaço, porque é importante para a gente, muito. Você comentou, existe nome o projeto? Não, ainda não, a gente ainda está conversando, já estamos fazendo ali em casa, no quintal. Eu faço contações de história, né, geralmente história ali relacionada à África, né, sobre os mitos, e ela também está vindo nessa linha, crochês. A gente tem a intenção de receber, né, os grupos lá, colocar nosso trabalho, né? Porque uma das grandes dificuldades é escoar a produção. Então, mas hoje em dia, com tecnologia, está ficando mais tranquilo. Tá certo, então, que o projeto possa fluir e quando tiver já um nome, fala com a gente para a gente divulgar aqui também. Falo sim. Eva, obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente. E mandar, né, um beijo lá para o meu povo, né, para minha família quilombola. Gente, olha, estou aqui comigo, tem um pouquinho, né, da energia de cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Beijo. Eva, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo. E como eu sempre digo, você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.